Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma noite aqui, graças ao Senhor, para meditarmos mais uma vez neste livro, fazendo a leitura deste livro, breves esboços, né, das Sagradas Escrituras, onde aprendemos sobre os livros, a importância dos livros que compilam a Bíblia Sagrada. Como foi acordado entre os irmãos, nós sempre lemos um versículo, né, que traz a importância da Escritura, de termos conhecimento da Escritura, da importância dela na nossa vida. Queria que o irmão abrisse em Atos 17, seu versículo 11. Se outros irmãos tiverem mais versículos, pode também estar sugerindo. 17, irmão. Verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Tem um outro versículo também, irmão. João 17, versículo 17, eu acho. Versículo 17. Santifica-os na verdade, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E Atos 2, o irmão pode colocar também, 40. Atos capítulo 2. Quarenta e seis. Quarenta e seis, não, é mais para cima um pouquinho. 42. 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, né, trazendo a ênfase aí à doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos iniciar a leitura, então. Né? Primeiro e segundo livro de Samuel. Primeiro de Samuel é uma continuação do relato histórico dos juízes,
com o livro de Ruth formando um elo importante entre os dois. Em Ruth, introduzimos a linhagem real descendente da tribo de Judá, de acordo com a profecia de Jacó. Gênesis capítulo 49, verso 10. Os livros de Samuel nos levam ao estabelecimento do reino em Davi. Esses dois livros originalmente foram um único volume. Os tradutores do grego introduziram uma divisão com a morte de Saul. Antes de Davi, temos um período de transição em Eli e seus filhos. O sacerdócio falha. 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 12 a 36. O sacerdócio havia sido o elo imediato entre o povo e Deus, com o sacrifício à base da aproximação a Deus. Pisoteada, com o sacrifício à base da aproximação a Deus pisoteada. 1 Samuel 2, versículo 29. E a arca tomada pelos filisteus. 1 Samuel capítulo 4. Há uma ruptura total. Deus tem que intervir e, em sua própria maneira soberana, introduz o profeta. 1 Samuel 3, versículos de 19 a 21. Samuel é o primeiro de uma longa lista de profetas que continuam até João Batista, o precursor de Cristo, assim como Samuel apresenta Davi. Embora o clamor do povo constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue, como o tem todas as nações. 1 Samuel 8, versículo 5. Fosse uma rejeição a Jeová e seu reinado, Deus transformou o pecado deles em uma ocasião para revelar seu propósito de realizar a ser de realeza a ser cumprido em Cristo. Saul, seu primeiro rei, foi a escolha do povo. 1 Samuel 12, versículo 13. No entanto, o reino de Deus não pode ser estabelecido com base na carne, e o homem e sua escolha são incapazes de permanecer diante do inimigo. Enquanto Saul reina, Davi, um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13, 14, é rejeitado. Reunidos a ele em sua rejeição, encontramos aqueles que o mundo despreza, mas a quem Deus honrou, os excelentes. John Nelson Darby, desta terra. Primeira Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2. Salmos 16, verso 3. Hebreus, capítulo 11, verso 38. Infelizmente, os laços da natureza são fortes demais para Jonatas, filho de Saul, um valente homem de fé, e ele cai com Saul. 1 Samuel 31, verso 2. Ao todo, Saul reinou por 40 anos. Como tipo, ele prefigura o rei voluntarioso, o anticristo. Daniel, capítulo 11, versículo 36.
No segundo livro de Samuel, temos o reino de Davi estabelecido na paz, no poder. Primeiro em Hebrom, sobre Judá, por 7 anos e meio, segundo Samuel, do capítulo 1 a 4, e depois sobre todo Israel, segundo Samuel, capítulo 5. Ao todo, Davi reinou 40 anos. Primeira Reis, capítulo 2, versículo 11. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Segundo Samuel, capítulo 3, verso 1. Não é a escolha do homem ou seus feitos. Esta é a eleição soberana de Deus. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava. Salmos 78, versos 67 e 68. A vida e o reino de Davi se apresentam em figura Cristo e o estabelecimento de seu reino. Nos livros de Samuel, temos um homem em responsabilidade e, como sempre, ele falha. Desleixado em Jerusalém, Davi cai em pecado com Betseba, segundo Samuel, capítulo 11. Para encobrir seu pecado, ele causou a morte de Urias, marido de Betseba, e contado entre seus valentes, segundo Samuel 23, 39, e contado entre seus valentes, segundo Samuel 23, 39. A confissão de Davi é registrada de forma bela no Salmo 51, mas o governo de Deus deve seguir seu curso e Davi se submete a isso. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, verso 7. É um princípio permanente. Pecado, morte e rebelião seguem na casa de Davi. Que triste ler suas últimas palavras. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, segundo Samuel, capítulo 23, verso 5. Segundo Samuel, encerra com um julgamento sobre Israel, de Dan até Berseba. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 15. Jeová, agindo com misericórdia, impede a mão do anjo de destruir Jerusalém, enquanto Davi intercede pelo povo, reconhecendo o pecado como seu. Eis que eu pequei e eu procedi perversamente. Porém, estas ovelhas, que fizeram? Seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 17. O sacrifício deve ser oferecido, e ali em Moriá, onde Abraão ofereceu Isaque, é feita a expiação. Ao observarmos os eventos mundiais atuais, temos paz sabendo que o futuro de Sião repousa com Deus, não com o homem. Os livros de Samuel apresentam uma imagem vivida e profética das relações de Deus com Israel e da restauração da nação num dia próximo. Pode subir, Jefferson. Pode subir.
Aí é o novo tópico ou voltou pro início? Nós lemos primeira, segunda e segundo livro de Samuel. Agora é Reis. Isso. Vamos lá. Primeiro e segundo livros de Reis. Os dois livros de Reis, como os de Samuel, formaram originalmente um único volume, começando com o reinado de retidão, paz e glória de Salomão. Eles terminam com Israel em cativeiro e tudo em ruína. Nos Reis, como nos livros de Samuel, temos o homem em responsabilidade. Só um segundo. Nota. Termina com Israel em cativeiro, tudo em ruína. Nos Reis, como nos livros de Samuel, temos o homem em responsabilidade. Infelizmente, descobrimos que o próprio Salomão, mais abençoado por Jeová do que qualquer outro em sabedoria, glória e riqueza, planta as sementes da ruína. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram e o seu coração para seguir outros deuses. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e capítulo 4. Não é até Josias, um dos últimos reis de Judá, que os altos edificados por Salomão são destruídos. 2 Reis, capítulo 23, verso 13. Jeová implorou ao seu povo, tratando com eles pacientemente, com misericórdia. Embora haja períodos de reavivamento e exemplos de fé individual, os chamados são ignorados. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Segunda Crônica, capítulo 36, versículo 15 e 16. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois. 10 tribos foram entregues nas mãos de Jeroboão, um encarregado sobre a casa de José, 1 Reis, capítulo 11, verso 28, enquanto Roboão, filho de Salomão, ficou com apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. A partir de então, existem 2 reinos, a serem unidos novamente em um dia futuro sob Cristo, o Rei. As 10 tribos do norte são coletivamente chamadas Israel, ou algumas vezes Efraim, particularmente pelos profetas, enquanto Judá e Benjamim são conhecidos simplesmente como Judá. Sendo poucos os números de Benjamim, os sacerdotes e levitas se uniram a Judá. 2 Crônicas, capítulo 11, verso 13 e 14. Ori, pai de Acabe, rei de Israel, estabeleceu sua capital em Samaria, conectando para sempre esse nome ao Reino do Norte. 1 Reis,
capítulo 16, verso 24. Temendo que o povo voltasse a Jerusalém para sacrificar, Jeroboão estabeleceu uma religião falsa. 1 Reis, capítulo 12, de 25 a 33. Fazendo 2 bezerros de ouro, ele colocou um na cidade de Betel, no sul, e o outro em Dan, no norte, declarando: Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. 1 Reis 12, versículo 28. Completada com sacerdotes das mais baixas classes de pessoas, dias santos e sacrifícios, todos concebidos por seu próprio coração. Essa religião falsificada substituiu a verdadeira. Israel nunca se afastou dessa posição, caminhando nos pecados de Jeroboão e nunca se afastando deles. 2 Reis 17, capítulo 27, 17, versículo 22. Do 12º capítulo de 1º de Reis ao 1º capítulo de 2º de Reis, temos o ministério do profeta Elias. E do 2º ao 13º capítulo, temos o de Eliseu. Milagres foram realizados, especialmente reservados a Israel, que não eram vistos desde o dia de Moisés. A apostasia de Israel culmina com o fato de serem capturados pelos assírios, rei do norte, a vara da ira de Deus. No capítulo 17 de 2 Reis, os assírios substituíram as pessoas deslocadas por homens de outras terras. Estes ficaram conhecidos como samaritanos. Até este ponto, o livro de Reis tem se ocupado principalmente com a história de Israel. Agora, com as 10 tribos em cativeiro, os dias finais da história de Judá são tomados. Embora houvesse reis de Judá que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, como nação, eles falharam em atender à advertência do cativeiro de Israel e abandonaram o Senhor, caindo no mesmo pecado de idolatria. Jeremias, capítulo 3, verso 8. Os profetas Oséias, Isaías, Miqueias, Abacuques, Sofonia, Jeremias e Ezequiel, todos viveram e profetizaram durante esse período. O templo de Salomão era gradualmente despojado de sua glória. Nos dias de Ezequiel, encontramos suas paredes internas cobertas de imagens que retratam coisas rastejantes, bestas abomináveis e ídolos de Israel. Ezequiel, capítulo 8, verso 10. O segundo livro de Reis conclui com o cativeiro de Judá sob os caldeus. A sentença de Deus, da qual eles foram avisados pelo profeta Oséias, é cumprida. Põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Oséias, capítulo 1, verso 9. Embora os homens possam zombar, há um dia designado em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Atos, capítulo 17, verso 31.
Não tendo comentários, a gente pode continuar com a leitura. Pode passar aí, Jefferson. Antes de continuar a leitura, eu achei interessante na leitura dos livros ali de primeira Samuel e segunda Samuel, a figura atribuída a Saul, né, do anticristo. E me fez pensar, né, porque acredito eu que o irmão trazendo esse esboço tá nos remetendo a pensar no que como Saul foi eleito, né, pelo povo, pelo povo. O povo clamou, pediu por um rei. Isso foi muito triste aos olhos de Deus, né? Samuel ainda argumenta com Deus ali a questão, mas Deus autoriza Samuel a ungir um rei, como eles estavam pedindo, porque eles tinham rejeitado ao próprio Deus, né? Deus tem uma passagem que explica bem uma dessas referências que o texto deu, explica bem, né? Tem esse diálogo, esses irmãos já leram esse diálogo, mas tem esse diálogo de Samuel com Deus, e Deus vai e diz, não, Samuel, faz o que eles estão pedindo, eu tô autorizando, em outras palavras, é claro, porque eles rejeitaram a mim, então constitui-se um rei ali, e esse rei é Saul. Então, acho que o irmão traz esse paralelo, essa figura, porque também acredito eu que o anticristo será eleito, né, por assim dizer, aqui por este mundo, pela vontade do povo, né? O povo vai colocar um líder, né, lá, político, religioso, e será o anticristo. E me chamou bem a atenção essa essa comparação, né? Essa figura que o irmão traz aí nesse esboço. Aí a passagem, né? E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois te tem rejeitado a ti antes a mim, e me tem rejeitado para eu não reinar sobre ele. Isso. E mesmo Deus instruindo Samuel, né, a dizer como seria, né, esse reinado que eles iam tomar, né, dos melhores dos gado dele, que eles iam ser servos, né, que os filhos deles iam ser servos, aquela coisa toda, quer dizer, ia ser tudo por rei, né, mesmo Deus avisando por meio de Samuel, assim, eles queriam que reinasse alguém sobre ele, porque as outras nações tinham, né? E eles queriam, quer dizer, eles estavam debaixo, né, do governo de Deus, de um governo assim, digamos que justo, né? E justo. Eles tinham tudo ali que precisavam, mas ainda assim eles queriam um rei, onde o rei ia tomar para si todo o privilégio, né? E eles quiseram, o que o mundo vai clamar, né? O príncipe, né?
na figura ali do anticristo, onde ele vai tomar para si de novo, né, as rédeas da situação, por assim dizer, aqui neste mundo, né, governando, né, e direcionando. O relógio aqui falta 5 minutos, dá tempo para a gente fazer essa leitura. Vamos lá. Primeiro e segundo livro das Crônicas. Para a mente natural, os livros das Crônicas podem parecer um complemento bastante incompleto do livro de Reis. Para a mente natural, os livros das Crônicas podem parecer um complemento bastante incompleto do livro de Reis. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. Encontramos neste livro, pois originalmente os dois livros foram um único volume, que passamos de um relato histórico do declínio e cativeiro de Israel e Judá para uma nova divisão, um tempo diferente e um novo assunto. Embora agrupado com reis, no arranjo do Velho Testamento, com o qual estamos familiarizados, este livro se enquadra nessa parte da escritura chamada os Escritos, escrito após o cativeiro. Primeira a Crônica, capítulo 6, verso 15, capítulo 3, versos 17 a 24. Com o remanescente de Judá, voltando à terra de Israel, vê Esdras e Neemias. Tudo estava em ruínas sobre eles. De caráter fragmentário, reflete a condição daquele dia. O que aconteceu com as promessas de Deus e, em particular, o que concernia a casa de Davi. Enquanto o homem em responsabilidade é o assunto de Samuel e Reis, aqui neste belo livro temos a soberania de Deus agindo em graça para cumprir suas promessas e cumprir seus propósitos. Nenhuma palavra dos quais pode falhar, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimentos. Romanos, capítulo 11, verso 29. É a história de Israel como Deus se deleitou em vê-la. Genealogia. Os primeiros 9 capítulos de primeiro livro de Crônicas consistem em genealogias, particularmente importantes para um judeu retornando do cativeiro. Esdras, capítulo 2, versos 59 a 62. Porém, dentro deles, existem muitas pedras preciosas para serem encontradas e meditadas. Por exemplo, Jabes, em 1 Crônica, capítulo 4, verso 9 e, verso 10, e capítulo 10. Voltando a Adão, temos essa linha abençoada pela graça, de acordo com a soberania de Deus. Ao ler essas genealogias, é útil ver que o natural aparece primeiro e depois o que é espiritual. Conhecido por Deus em graça,
1 Coríntios 15, verso 46. Portanto, temos Jafé, Cão e, por fim, Sem. 1 Crônicas, capítulo 1, verso 5, verso 8, verso 17. Os filhos de Isaque, primeiro com Esaú e depois Israel. 1 Crônica, capítulo 1, verso 34. No terceiro capítulo, chegamos ao grande objetivo do livro, a genealogia de Davi. A partir do quarto capítulo, passamos do assunto do rei para a nação. Judá, Simeão, Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés, Levi, Issacar, Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim e Asser. Benjamim é novamente apresentado a nós no capítulo 9, agora como a linhagem do rei Saul. E todo Israel foi contado por genealogias, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. 1 Crônicas, capítulo 9, verso 1. A semente de Davi. Uma indicação notável do caráter do livro pode ser vista no capítulo 10 das primeiras crônicas. Em apenas 14 versículos, o reinado de Saul é introduzido e sumariamente perdido. Imediatamente, estabelecemos o reino de acordo com os conselhos de Deus no capítulo 11. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. 1 Crônicas, capítulo 11, verso 3. Não lemos sobre o pecado de Davi com Betseba, ou a rebelião de Absalão. Não ouvimos nada de Adonias, ou contrário. Ao contrário, o primeiro livro das crônicas termina com a transferência pacífica do trono para Salomão, o único a quem Deus escolheu. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. As falhas de Salomão não são registradas. Não há menção de suas muitas esposas. Em Crônicas, vemos os conselhos da graça de Deus cumpridos em Davi e Salomão como figuras de Cristo, mas apenas em figuras. Do capítulo 10 do segundo livro das Crônicas até o final desse livro, temos a triste história de Judá, desde Roboão até a destruição de Jerusalém pelas mãos do rei da Babilônia e seu cativeiro naquela terra. No entanto, vemos Deus em graça preservando a linha real de Davi. E com que fim? E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Atos, capítulo 13, versos 22 a 23. Em Crônicas, como em Samuel, é mencionado o pecado de Davi, enumerar as pessoas. No entanto, em Crônicas, não é. Caiamos nas mãos do Senhor. 2 Samuel 24, capítulo 24, verso 14. Antes caia eu,
pois, nas mãos do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 13. Não lemos em Crônicas de Davi sobre a compra da eira e dos bois por 50 ciclos de prata, segundo Samuel 24, versículo 24. Ao contrário, Davi dá a Ornã 600 ciclos de ouro por peso. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 25. Um é para a eira e o outro para o lugar. Não é apenas eira agora, mas todo o campo. Ver Mateus, capítulo 13, verso 44. Não é medido em prata o preço da redenção, como encontramos no livro de Samuel. Consistente com o caráter desse livro. Antes, aqui é medido em ouro o valor inestimável da obra de Cristo no Calvário, como é visto aos olhos de Deus. Acho que podemos ficar por aqui, irmãos. Já foi lido bastante coisa aí. Como sempre os irmãos falam, né? Vamos ruminar devagarzinho para que a gente consiga ir apreendendo cada vez mais as coisas do Senhor e, graças ao Senhor, colocando em prática. Ok, irmãos. Tá tirando aqui a gravação. Então, para a próxima quinta-feira, assim o Senhor permitindo, nós iniciaremos Esdras e Neemias. Vou estar tirando a gravação.